história que nós estamos comentando sobre o ato de arrastar arquivos usando o botão esquerdo ou o botão direito do mouse pressionado, tem uma outra situação que é o uso de teclas modificadoras de ação. Por exemplo, quando o usuário arrastar um arquivo, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, de uma pasta para outra ou de uma unidade para outra, se ele resolver arrastar esse arquivo e manter a tecla Ctrl do teclado pressionado, a tecla Ctrl é aquela que diz CTRL. Então, se a prova sugerir arrastar um arquivo, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado e a tecla Ctrl do teclado também pressionada, isso copia o arquivo, não importa se é na mesma unidade ou unidade diferente, porque arrastar arquivos mantendo a tecla Ctrl do teclado pressionada, além de, é claro, arrastar o arquivo parte do princípio agora que eu vou arrastar esse arquivo mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto eu arrasto, mas também vou manter a tecla Ctrl do teclado pressionada até soltar no destino. E aí a resposta é que ele vai copiar o arquivo, não importa se é na mesma unidade ou unidade diferente. Vamos ver isso ampliado para que tu possa perceber. Então vou clicar com o botão esquerdo do mouse no arquivo despesas.ods, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar mantendo a tecla Ctrl pressionada. Quando eu faço isso, ele vai copiar o arquivo e aí não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Então, se agora eu resolver soltar esse arquivo aqui na pasta bônus, ele vai copiar o arquivo. Quer dizer, manteve na pasta aulas da unidade C e quando eu clico na pasta bônus, eu encontro lá aquele arquivo despesas.ods também nessa pasta bônus. Porque a resposta é bem simples. Arrastar arquivos mantendo a tecla Ctrl do teclado pressionada copia o arquivo, não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Agora, se tu arrastar esse arquivo mantendo a tecla Shift, S-H-I-F-T do teclado pressionada, aí move o arquivo. Isso quer dizer que ele sai da origem e passa a constar no destino. Vou repetir. Arrastar arquivos, mantendo a tecla... Arrastar arquivos, eu estou partindo do princípio que é arrastar arquivos, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado e a tecla Shift, S-H-I-F-T, Shift do teclado, move o arquivo. Move. Ele sai da origem e passa a constar no destino, não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Vamos verificar isso na prática, é importante. Eu sempre amplio aqui a imagem para que tu possa enxergar um pouquinho melhor. Acompanha lá. Eu vou pegar aqui a nossa pasta aulas, que tem o arquivo relatório.xlsx, cliquei com o botão esquerdo do mouse e arrastei, e a princípio, né, como é a mesma unidade, move. E aí não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Se eu pressionar a tecla Shift, ele vai de fato mover o arquivo, não importando se é a mesma unidade ou unidade diferente. Então agora eu solto esse arquivo aqui na minha pasta bônus, e ele saiu da pasta aulas da unidade C, e quando eu entro lá na pasta bônus, é lá que eu encontro esse arquivo relatório.xlsx. Porque arrastar arquivos mantendo a tecla Ctrl pressionada, copia o arquivo. Arrastar arquivos mantendo a tecla Shift pressionada, ele vai mover o arquivo. O Ctrl força a cópia e o Shift força mover o arquivo. Bem importante essas duas situações diferenciais. O Ctrl copia e o Shift move. E se for o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo, ele é um indicativo de que vai ser criado um atalho. Observa, vou clicar na pasta aulas, clicar no arquivo despesas.ods e pressionar o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo. E o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo cria um atalho no destino. Ou a tecla Alt. Se o usuário arrastar mantendo pressionado a tecla Alt do teclado, surge ali escrito criar link em bônus, porque arrastar o arquivo mantendo o Ctrl e o Shift pressionado, cria atalho. Ou arrastar o arquivo mantendo a tecla Alt pressionada, também cria um atalho no destino. Então agora, como eu estou pressionando o Alt, ele diz criar link em bônus. Eu solto e quando eu entro lá em bônus, está escrito despesas.ods atalho, atalho. Atenção, arrastar arquivos mantendo a tecla Ctrl e Shift pressionadas ao mesmo tempo, cria atalho no destino. Ou arrastar arquivos mantendo a tecla Alt pressionada,
também vai criar um atalho. Isso tudo lembrando, eu estou arrastando os arquivos, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado. Se eu arrastar com o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo no teclado, ele cria um atalho. Ou se eu arrastar mantendo a tecla Alt do teclado, ele também vai criar um atalho para esse arquivo no destino, não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Tudo isso aí usando o nosso explorador de arquivos. Questões bem importantes quando a gente imagina as provas de concurso. Uma outra dica importante. Como nós estamos falando muito aqui sobre copiar arquivos, mover arquivos ou ainda criar atalhos para esses arquivos, nós também temos uma outra forma de fazer isso que é muito famosa. Quando o usuário usa o comando recortar e depois no destino o comando colar, recortar e colar move o arquivo. Não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. E para recortar e colar, eu poderia usar a seguinte situação. Selecionar o arquivo e pressionar Ctrl X, que é a tecla de atalho para o comando recortar. E depois, no destino, Ctrl V, que é a tecla de atalho para o comando colar. Ou ainda, clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo, e quando tu clica com o botão direito do mouse sobre o arquivo, ele exibe um menu de opções. E entre as várias opções que existem, nós encontramos aqui a opção recortar ou copiar. O recortar é o Ctrl X, o copiar é o Ctrl C. Então vamos estudar um pouquinho realizando movimentação de arquivos ou ainda cópia de arquivos usando o recortar, o copiar e o colar. Para tudo isso nós vamos verificar na prática, é claro. Então acompanhe a primeira dica. Eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo despesas.ods. Está aqui, cliquei com o botão direito do mouse. Ele exibe um menu. Nesse menu eu tenho várias opções e aqui embaixo eu tenho o recortar, que ele poderia sugerir Ctrl X como tecla de atalho. Quando eu escolher essa opção recortar, ele não vai retirar imediatamente da origem o arquivo selecionado aqui chamado despesas.ods, não. Ele vai marcar esse arquivo para mover, mas por enquanto só marcar. Então clica com o botão direito do mouse, abre um menu e nesse menu escolhe recortar. Vamos fazer isso agora. Vou escolher recortar agora. Percebe que o arquivo despesas.ods ficou esmaecido, com um pouquinho mais fraquinho o seu símbolo, indicando que ele está marcado para movimentação, já que eu cliquei com o botão direito e escolhi a opção recortar. Mas ele ainda não foi retirado da origem. Ele só será retirado da origem após aplicar o comando colar, o Ctrl V, lá no destino. Então vamos verificar isso agora na prática. Já apliquei o comando recortar e agora, ampliando aí para ti de novo, vamos até a pasta bônus aqui. Temos ali a pasta bônus. Aliás, vamos pegar a pasta aulas, né? E aqui na pasta aulas, então, o que eu faria agora? Agora eu vou aplicar o comando colar, ou Ctrl V. Aí eu posso clicar de novo com o botão direito do mouse e escolher a opção colar, ou Ctrl V, que nesse caso o arquivo será movido. Então, quando a gente fala sobre recortar e colar, é o Ctrl X, o Ctrl V. Recortar e colar, realizando essas duas operações, ele move o arquivo. Isso quer dizer que o arquivo sai da origem e passa a constar no destino. Se for o copiar e colar, aí é o Ctrl+C, Ctrl+V. Aí copia o arquivo, mantém na origem e cria uma cópia idêntica no destino. Vamos verificar como seria isso também na prática, né? Eu poderia então agora selecionar esse arquivo chamado concursos.docx, clicar com o botão direito do mouse sobre ele e escolher agora a opção copiar, ou o Ctrl+C. Vou clicar. Quando eu escolho a opção copiar, eu agora vou para a pasta bônus aqui. E na pasta bônus eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher o colar, o Ctrl V. E pronto. Agora ele colou concursos.docx. Como foi o copiar e colar, lá na pasta aulas, que era a pasta de origem, continua aparecendo o arquivo concursos.docx. Porque a ideia do copiar e colar, o Ctrl+C, Ctrl+V, é manter na origem e criar uma cópia idêntica no destino. Por isso que, quando a gente fala sobre recortar e colar, move. E o copiar e colar, copia. Recortar e colar move, o copiar e colar copia. Mas ele pode, na prova, indicar a seguinte charadinha. Ctrl X e Ctrl V. Move, porque aí é o recortar e colar.
Ctrl C e Ctrl V. Aí copia, porque é o copiar e colar. Ele pode indicar isso através de teclas de atalho ou até mesmo escolher o arquivo clicando com o botão direito do mouse e usando essas operações que a gente acabou de descrever. Uma outra forma de fazer essas mesmas operações seria selecionar o arquivo e aqui nas guias nós temos a guia arquivo e a guia início. Quando o usuário clica nesta guia chamada início, aparece ali as opções, acompanha comigo, ó, copiar, colar e o próprio recortar. Então o usuário pode clicar nas guias, e nós temos várias guias como tu pode enxergar ali, e usando essas várias guias tem uma guia chamada início aqui no explorador de arquivos. E essa guia início te permite clicar no arquivo, selecionar ele e aplicar o comando copiar, que é o Ctrl C, aplicar o comando colar, que é o Ctrl V, e aplicar o comando recortar, que é o Ctrl X. Tudo isso te permite mover ou copiar arquivos, como a gente acabou de declarar, certo?